que é a virada. E o tema de hoje, dentro dessa série de mensagens, a virada, é quando Jesus chega, tudo muda. Olha que legal ficou a arte, a virada. Quando Jesus chega, tudo muda. Vou usar o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 2 a seguir. Lucas, capítulo 5, versículo 2 a seguir. Acompanhe comigo. Que diz assim: Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. A linda passagem de Jesus quando chama os primeiros discípulos para andar com ele. A passagem que acabamos de ler é uma passagem conhecida e profunda. E Jesus encontra alguém. Ele vê primeiro os barcos ali na beira da praia. Esses barcos estavam parados ali. E estavam ali então lavando as redes. Simão, ele está lavando as redes porque tinha acabado de chegar de uma pescaria frustrada. Pois ele mesmo disse que pescou a noite inteira, ou tentou pescar a noite inteira. Jesus diz: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão então responde: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro, ele dá uma resposta de alguém que está cansado. Ele dá uma resposta de alguém que está frustrado, porque ele acabara de trabalhar a noite inteira e sem sucesso. Pedro é um pescador profissional. Ele sabe pescar, ele conhece o mar da Galileia, ele sabe o local, ele era especialista e profissional no que fazia. No entanto, o que nos garante termos resultados naquilo que temos o dom, naquilo que sabemos fazer, não depende só de nós. Principalmente, há uma dependência inicial, que é a dependência de Deus. Esse texto nos mostra que por você
ter, saber, conhecer, se conectar, não basta. É necessário ter Deus como aquele que cuida, protege, traz a provisão, mas aqui no caso é aquele que dá a instrução. Uma instrução dada por Deus pode te livrar de sérios problemas. É por não seguir instruções de Deus que muitas pessoas hoje estão passando por grandes lutas, grandes desafios, porque não ouviram a voz do Espírito Santo que estava tentando sinalizar, falar, ministrar para levar para um outro nível de vida. Ele está lavando as redes, cansado, frustrado. E talvez você também possa estar frustrado em alguma área da sua vida, cansado em alguma área da sua vida, por ter trabalhado muito, por ter se dedicado muito, talvez em um relacionamento, talvez no próprio trabalho, em algo que você apostou todas as suas fichas, mas que chegou no final e que você esperava essa pesca maravilhosa, ela não veio. Mas a boa nova que Deus tem para mim e para você é que nem sempre Deus vai estar nas grandes pescarias. Ele pode estar também naquilo que não deu certo. Ele pode estar também no resultado que você não esperava. Por quê? Porque é quando algo que nós tanto queremos não acontece. É onde Deus começa a trabalhar no nosso coração e nós abrimos o nosso coração para Ele. Você parou para pensar que quando tudo ou quase tudo está dando certo, nós começamos a esquecer das coisas de Deus e começamos a confiar no nosso braço? E esse é o maior risco. Jesus dá uma instrução simples, mas primeiro ele faz o quê? Ele entra no barco, ele pede que afaste um pouco da praia, então Jesus senta no barco para ensinar o povo. O que é ensinar? É trazer princípios e valores bíblicos que são eternos. Se você está buscando primeiro uma bênção, um milagre, antes de ter o entendimento e conhecer as Escrituras, você pode não alcançar a bênção que tanto quer e que talvez Deus até tenha preparado para você. Por quê? Porque se eu não tiver o entendimento da palavra, o Espírito Santo me guiando, eu posso fazer da bênção uma maldição. Então, o primeiro passo para nós entendermos sobre isso é buscar o ensino, sentar como nós estamos aqui, como vocês estão, para ouvir as Escrituras. É por isso que eu saí um final de semana, irmãos, e fiquei lá, e são 15 ministrações. 15. É para ouvir, é para aprender, é para deixar Deus remover o que tem que ser removido, mexer no que tem que mexer, curar o que tem que ser curado, porque o grande engano de uma pessoa que já está convertida, seja 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, é achar que não precisa mais sentar para ouvir. Quem ensina precisa ser ensinável, quem prega precisa ser pregado, quem alimenta precisa ser alimentado. E vou dizer para os irmãos, foi espetacular. Ouvir pessoas que têm menos tempo de fé, ouvir pessoas que são ministros, é isso, o reino é sobre isso. É sobre você, independente do tempo que você tem em Cristo, é você deixar Jesus fluir através da sua vida. Amém? A instrução foi dada,
Vá para onde as águas são mais fundas. Quem é o pescador ali? Pedro. Jesus não é pescador. Mas Jesus é aquele que criou tudo. Ele estava junto. E por que a gente tem essa parte aqui da mensagem? Eu acredito muito, para deixar bem claro, que você pode entender do que for, mas Deus criou todas as coisas. E a instrução que Ele te der é porque ali na frente tem um milagre preparado para você. Uma coisa eu tenho que te falar. Repete comigo, não existe milagre sem obediência. Nesse contexto aqui da história que nós estamos meditando, não espere ter milagres sem ter obediência. Precisamos pedir a unção da obediência. A unção de ouvir a voz de Deus e sermos rápidos em obedecer. Porque se Deus falou, é porque logo, logo ali tem algo preparado para mim e para você. Quando eu digo para os meus filhos e dou uma instrução para eles, eu estou dando uma instrução porque logo ali tem algo preparado para eles. A mesma coisa é Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você é: deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Não fica na margem, não fica na praia somente. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Deixa Jesus falar ao seu coração. Deixa Ele entrar. O que diz o versículo 2 e 3? Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a quem? A Simão. Se nós fôssemos dono do barco, será que a gente não ia ficar com ciúmes do barco? Tem alguém entrando lá no teu barco. Quando Jesus entra no barco, Ele entra na tua história. Ele transforma a tua vida. Ele transforma a rotina comum em um cenário de milagre. Amém? Por exemplo, se tem alguém aqui achando que o seu dia a dia está muito chato, a vida está chata, às vezes é porque você está chato. Porque quando Jesus entra, a gente deixa de ser chato. As mulheres vão intensificar as orações agora. As casadas. E a gente tem que aprender mais e mais de que quando Jesus governa a nossa vida, nós deixamos de passar por situações que antes nós passávamos constantemente. E que agora não, nós temos Cristo para cuidar de nós. Deixar Jesus entrar no barco nada mais é você parar de lutar com aquilo que é Jesus que vai batalhar por você. Porque nós somos especialistas em querer discutir, tratar coisas que Deus está tentando dizer, isso aí eu resolvo. Isso eu resolvo. Não é contigo. Vai orar, vai no culto, vai servir, vai fazer outra coisa, porque enquanto você estiver servindo, pregando, ministrando, falando de Jesus, eu vou estar resolvendo para você esse caso. Deus não é um Deus de ativismo, não é um Deus que nos diz para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Deus é um Deus de ordem. E a gente tem que orar: Senhor, me ajuda a andar em ordem, na minha mente, nos pensamentos, nas minhas emoções, nas decisões, naquilo que tem que ser feito, porque o que é teu e é de Deus, ninguém toma. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte.
A direção de Jesus é: vá para onde as águas são mais fundas. Jesus já sentou no barco, Jesus já ensinou, Jesus agora deu uma direção e disse: e a todos lancem as redes para a pesca. A partir dali, quem tem que se mexer? Fala assim: eu. Nós não somos da linha de que Deus fala, Deus instrui, a gente fica sentado e a gente espera Deus fazer as coisas. Não. Quando Deus instrui, nós precisamos nos movimentar em obediência a Ele. Em obediência a Deus. E aí então, Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, mestre, a minha opinião não importa. O que eu penso não importa. O que eu acho não tem poder nenhum. Porque eu até acabei pensando aqui, mas como assim? Jesus está dizendo para eu lançar as redes, se nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas espera aí, esse mas cancela tudo. Entende? Quando a tua esposa vai pedir para ti, vai se arrumar para vir para o culto, aí ela sai assim, mostra para ti, diz: como é que tá, amor? Aí tu diz assim: tá linda, mas o sapato acabou. Ela vai tirar a roupa toda. Porque o mas cancela, ela não vai escutar mais o tá lindo. Ela vai sair correndo. Meu Deus, você vai achar que é tudo que está. Era só o sapato. Jesus ele disse então: nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas, ou seja, não importa o que eu disse, não importa o que eu penso, não importa a minha ideia, não importa as minhas neuras, o que importa é que, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Lance as redes. Lançar as redes é a parte da obediência. Agora pensa o seguinte: ele lavou todas as redes, irmão. É trabalho ou não? Ele estava cansado. Então, mesmo cansado, quando Deus te der uma instrução, obedeça. Porque o renovo vem na obediência. Não, os irmãos não entenderam. O renovo de Deus vem durante a obediência. Eu posso te falar e te comprovar que pessoas que estão paradas, sem fazer nada, estão mais cansadas de pessoas que estão produzindo algo e não tem tempo, muitas vezes, tem que olhar na agenda. O renovo de Deus vem durante a obediência, creia nisso. Tem pessoas que querem descansar do descanso. E está mais cansada ainda. Porque descanso não é apenas ficar sem fazer nada. Descanso é estar edificando algo no propósito de Deus. Agora, pastor, é bom descansar, é bom ir para a praia, é bom tirar um tempo com a família, é bom sim, mas tem que ter um propósito e tem que edificar. Porque se você for sem nenhum propósito para a praia ou para algum lugar com a tua família, dependendo com as pessoas com que você vai voltar mais cansado ainda espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Tem que ter um propósito. E agora é o momento de você rever quem você convidou para ir para a praia. Porque dependendo da conversa que você tiver lá, é sério, irmão. Você está aqui ouvindo obediência, palavras, aqui, bebê, nós vai descer, nós vai descer. Aí, descer para onde? Não, tu não viu? Isso é do ano passado ainda, mas vamos, brincar aqui. Não vai bater as conversas, porque tu está cantando, nós vai subir, quem está do teu lado diz, nós vai descer. A gente brinca, mas tem tudo a ver, irmãos. Nós temos que cantar que nós vai subir. Eu concordo,
Eu confesso para os irmãos que em alguns momentos eu pensei, o que eu fui fazer? Porque não bate, não dá. E não é não amar, a gente ama. Mas você tem que tomar cuidado, porque você está edificando, construindo. E é importante você analisar isso. A questão não é para onde você vai apenas, é quem você está levando. Então deixe Jesus entrar no teu barco, mas escuta as orientações. Ele transforma a sua rotina em cenário de milagre. Quando Jesus chama, ele chama para a nossa entrega total. Fala, entrega total. Não espere perder para dar valor. Não espere perder para dar valor. Não espere ter que pagar algo muito caro que não precisava, porque Deus te avisou muitas vezes e você não quis obedecer Ele em algum princípio das Escrituras. Entregue cada área da sua vida a Jesus. Entregue sua família, entregue sua vida, entregue as finanças para Jesus, entregue o teu ministério, ou se não tem, peça para Deus qual é o dom que o Senhor me deu, eu quero servir a Ti, e quem serve a Deus serve pessoas. Quem serve a Deus serve pessoas. E a igreja tem os ministérios para isso, para servir. E as pessoas, a gente vai se desenvolvendo através do servir. Quem serve, queridos, até no trabalho começa a se desenvolver melhor. Eu sei que existe um grupo de pessoas contra o servir, mas eles não conseguem ficar sem ir na igreja para ouvir a palavra, ou seja, estão sendo injustos com a igreja e consigo mesmo. Por quê? Porque querem ouvir a palavra, mas não querem ser servidos e ouvir a palavra, onde outros estão dedicando tempo, energia, mas não querem reproduzir isso para outras vidas. Mas eu entendo que em tudo há um tempo. E daqui a um pouco vira a chave, daqui a um pouco a pessoa vai ver que ela pode ser usada por Deus em servir e fazer outras pessoas felizes. O Cristiano testemunhou aqui. Quando eu não conhecia ele ligou, ele estava num casamento e pediu o meu telefone, ligou, e já era a hora do culto, e eu vi que estava pesada a situação. Vem agora, irmão. Vem agora. Conversamos, oramos, eu chamei para o culto, depois conversamos, e depois de tantos anos eu encontro ele no Rissul, e eu não lembrava, ele falou da história, eu ainda não lembrava, e aí depois que eu fui lembrando da história. Ou seja, Deus quer te usar de uma maneira poderosa, e você se deixando ser usado por Deus, Deus automaticamente vai estar cuidando de coisas da tua vida que ninguém, nem você mesmo, conseguiria cuidar. Segundo ponto, o primeiro ponto que nós falamos aqui é deixa Jesus entrar no barco da tua vida. O segundo ponto é a palavra de Jesus muda a direção da nossa história, da nossa vida. Vá para onde as águas são profundas. Deixa eu fazer uma pergunta e você anota aí e pensa. Você está indo em lugares que Deus está te enviando ou que você está indo por conta própria? Você sabia que existem lugares que a gente nem perguntou para Deus? A gente apenas vai por algum motivo, e esse motivo pode estar sendo um grande problema. Nós precisamos ir a lugares que Jesus está te enviando, que Ele está te dizendo que tem propósito. Até mesmo a igreja que congregamos é um local onde Deus estabeleceu, onde Deus te deu a direção, onde o Espírito Santo falou para você e você ouviu e aceitou a voz do Espírito e por isso congrega. Por isso está em comunhão, por isso serve e faz parte da solução. Então, obedecer à palavra de Deus não é algo pesado, é uma necessidade de quem quer dar certo. Obedecer à palavra de Deus não é uma tristeza, algo triste, não, é uma necessidade de quem quer dar certo. Assim como nós ensinamos nossos filhos, não faça isso, não come doce, não toma refrigerante, toma água, toma um suco, pode agora e tal. Nós estamos instruindo, ou seja, nós estamos instruindo nossas crianças, nossos filhos a todo momento, sim ou não? Mas e nós como filhos de Deus? Como que nós estamos diante das instruções que Ele está nos dando?
nas coisas mais simples. Irmãos, eu vou no mercado, eu olho para aqueles sneakers assim, ainda me dá um negócio. E papai me disse que eu não posso nem encostar nos sneakers. Às vezes eu vejo até uma serpente assim, sneaker. Por quê? Aí você vai dizer, mas é apenas um chocolate. Não, queridos, é uma instrução que Deus deu. E se eu perder para um sneakers, vou ganhar de quem no mundo espiritual? Em Deus. Você consegue entender? Que as pequenas instruções definem se você vai avançar no mundo espiritual ou não. Então obedeça a palavra de Deus sem medo. Ouça a voz do Espírito sem medo, porque a provisão que você precisa ainda não veio. Mas durante a obediência, de repente, ela vem. A provisão que você precisa vai vir durante a obediência. E obedecer não é sentir, obedecer é uma decisão. Então, muitas vezes, o milagre que você espera, o que você precisa, ele já está à porta. Só precisa seguir e obedecer à instrução que Deus está te dando. O milagre não vem antes, o milagre vem depois. Porque o milagre já existe, nós estamos aqui reunidos, já é um milagre. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, já é um grande milagre. Nós não merecíamos e nós já estamos aqui cheios de saúde. Talvez você passando algum problema, mas já é um milagre você estar aqui podendo acessar a cura em Jesus Cristo. Você está com algum problema? Já é um milagre, porque você pode acessar a Deus e Ele acalmar o teu coração para que esse problema seja resolvido. Mas para que ele seja resolvido, Ele vai te dar instruções. Talvez você não tenha nenhum problema aparente, mas talvez está com um problema emocional. As emoções estão disfuncionais, a ansiedade, a depressão. Ninguém está livre de passar por essa vida com algum problema nessas áreas, mas você sabe o caminho. É Jesus, é a comunhão, são os irmãos, é o próprio servir. Porque quando eu sirvo alguém e percebo que fui um instrumento de Deus para a vida de alguém, queridos, Deus renova as nossas forças e coloca uma alegria em nós, porque quando Deus quer fazer algo, Ele quer usar alguém. E Ele quer usar você. É vida com vida. Você já reparou que quando Deus quer fazer algo em alguma igreja, numa cidade, num estado, é vida com vida, são pessoas sendo usadas? Agora, se eu ficar somente focado naqueles escândalos religiosos, naqueles problemas que todos falam, nós podemos acabar se tornando mais um, porque o que a gente fala expande, o que a gente fala nos alimenta. Mas em nome de Jesus não tem ninguém aqui focado no ruim, no mal, no pecado, na desgraça. Nós estamos focados na bênção, edificar, em Jesus, na obediência às instruções de Deus. Amém? Naquilo que se foca, se expande. Então, a mesma igreja de Cristo que tem problemas para resolver, tem grandes milagres e pessoas sendo usadas por Deus. Na mesma família, tem pessoas que estão dando problemas, mas tem pessoas que estão sendo solução. E isso é uma verdade. Nós fomos fazer o curso na igreja Monte Serra, no aeroporto, sábado, e lá tem uma frase bem na entrada que diz assim: proibido a entrada dos perfeitos. Eu colocaria embaixo, perfeito aqui, só Jesus. Mas a frase é deles, Deus abençoe, está tudo certo. Entende? Se perguntar assim, pastor, quem que não pode entrar na igreja? Aquele que se acha perfeito, porque ele vai criticar tudo, vai achar que ele sabe tudo. Não, quando Jesus entra no nosso barco, o que acontece com a gente? Até o que a gente achava que estava certo, daqui um pouco estava errado. E aí é para sofrer, é para desanimar, é para desistir? Não, é para dar glória a Deus, porque a oportunidade de mudança e viver uma história pela frente, porque o que Deus tem para ti é daqui para frente, não é daqui para trás. Talvez você entrou aqui hoje focado e pressionado pelo passado, triste,
pelo passado, se sentindo culpada pelo passado ou culpado pelo passado. O passado não te define. Mas você não conhece a minha história, pastor. Não, mas Deus conhece. O passado não te define. E se você estiver preso no passado, você vai deixar de ouvir as instruções do Espírito Santo, obedecer e viver as maravilhas que Deus tem para você e para a sua família. Não pare no tempo. Se movimente. Se movimente. Então a palavra de Jesus muda a direção. Mas só vai mudar depois que a obediência for acionada. Nós temos que ligar o turbo, não tem lá o speed do carro, o turbo, liga lá, não, liga a função obediência, ativação, obediência acionada. Terceiro ponto, o milagre sempre vem com abundância. Vamos quebrar aqui algumas crenças de pessoas de achar que Deus é quase que um coitadinho dando migalhas para os seus filhos. Ó, você vai pegar só isso aqui. Ó, é só isso. É só essa migalhinha aqui. Deus é um Deus de abundância. Agora, não pense que Deus vai te dar o que você quer. Deus é um Deus de abundância no que se refere ao cumprimento do propósito dele. O segredo é não querer acessar o que Deus não está dizendo que é para você acessar naquele momento. Deixa Deus derramar os mimos na tua vida. Faça uma oração de Deus, falta uns mimos, manda uns mimos para mim. Manda uns mimos para mim. Então Deus sempre, o milagre de Deus vem sempre com abundância. Como é que foi aqui na pescaria? Não veio peixe em abundância? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Para quem não tinha pego nada. Agora tem ao ponto das redes profissionais se rasgarem. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Sabe por que algumas pessoas não entram na abundância de Deus? Porque nunca ia chamar o barco do lado. Ia colocar tudo no mesmo barco até afundar e morrer. É por isso, irmãos, que algumas pessoas estão, muitas vezes, sendo abençoadas pela igreja, estão sendo abençoadas por Deus, mas elas querem tudo para o seu barco. E elas não olham para o barco do irmão do lado. Quem coloca tudo no seu barco, e isso representa a pessoa que quer só acumular, só ela tem que ganhar vantagem nos seus negócios e em que faz, não sei, só ela tem que ganhar. Pessoas assim vão afundando aos poucos, e ela começa a perder coisas em sua volta e não percebe, porque a preocupação dela é o barco está cheio, cada vez mais cheio. Muitas vezes está perdendo a família, mas o barco tem que estar cheio. Acaba perdendo a esposa, mas o barco tem que estar cheio. Acaba perdendo a saúde, mas o barco tem que estar cheio. Até chegar a um ponto de que o barco afundou. E não é isso que nós queremos. Toda a abundância de Deus na sua e na minha vida é justamente para transbordar na vida de alguém. E aí está o grande milagre. Quem transborda na vida de alguém sempre vai ter algo novo para repartir. O pão não vai mofar. Seja o conhecimento que Deus está te dando, a sabedoria que Deus está te dando, o dom que Deus está te dando, compartilha, porque se você compartilhar, você vai para um próximo nível da abundância. E quem entra nesse nível, cresce.
O servir é uma das áreas que mais trabalha a nossa humildade. E eu falo isso, queridos, com muito carinho, porque se você vir na semana aqui, em alguns momentos você vai me ver passando pano no chão, varrendo, pregando, pintando, ou tentando pintar, belecando as paredes. Porque o servir trabalha a humildade. Algumas pessoas perguntam, pastor, eu tenho algo livre. O que você sabe fazer que você pode servir na igreja? Se você quer, não é obrigado. E muitas vezes, servindo, Deus deu uma instrução, Deus deu um insight, deu uma frase, um conceito, uma atividade que eu deveria fazer, enfim, algum movimento diferente na igreja. Muitas vezes as preocupações com os desafios da igreja, é servindo que Deus traz a paz. Eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então Deus não quer dar só o suficiente. Deus quer nos dar tanto ao ponto de transbordar. Só que não esqueça da obediência. Deus é amor, mas é justiça, Ele é justo. Ele é justo. O povo no deserto, quando entraram no deserto, tinha uma promessa, receber maná todos os dias. Amém? Não faltou maná. Todos os dias tinha pão fresco. A promessa de entrar na terra prometida com uma terra que mana leite e mel. Na obediência não falta. Na desobediência pode vir o juízo. Pode vir o tratamento de Deus. Que não é ruim. É a proteção de Deus para reavisar algo que Ele já tinha avisado antes. Mas vamos lá. Para o quarto e último tópico. Eles passaram da provisão ao propósito. Agora vem a história mais doida aqui. Rapidamente, lembrando de que Pedro está lavando as redes porque trabalhou a noite inteira, não pescou nada, está cansado, frustrado. Jesus dá uma direção, vai no lugar mais fundo, joga as redes. Eles vão, jogam as redes, começam a pescar e pescam tanto peixe que tem que chamar outro barco. E eles estão retornando para a praia. Imagine esse retorno. Eu imagino que eles estão retornando assim, segura na mão de Deus, segura. Vai lá, puxa outro aí, vamos lá. Eles nem sabiam. Eles estão sendo chamados ainda. Eles podem pensar, porque eles estão ali pescando, para quê? Para vender. É o sustento deles. Então eu penso que Pedro já está voltando, meio que calculando, assim, aquele ali vai dar uns 2 quilos, vai dar tanto. Aquele 1,5 quilo, meu Deus, olha, me perdi nas contas, porque nunca teve tanto peixe nesse barco. Deixa eu ver o nível da água. Aqui o nível da água, normalmente é lá embaixo, está aqui, meu Deus. Vou trocar de carro. É agora que eu compro a Ferrari. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É lindo de ver Pedro. Já pensou se fosse para você ou para mim? Deixaram tudo e o seguiram.
A grande pergunta para mim e para você é: o que eu estou apegado e que eu preciso desapegar e obedecer a Deus para ir para um próximo nível? Deus não está dizendo para você abandonar tudo. Isso foi para Pedro aqui. Mas aqui está nos ensinando de que existem áreas de que Deus está instruindo já há algum tempo e avisando, e que talvez eu estou deixando e procrastinando e não estou ainda obedecendo. Porque aqui está falando de finanças, irmãos, está falando de dinheiro. Está falando de peixe, está falando de dinheiro, vida financeira, um monte de coisa. Pedro e os discípulos podiam olhar e dizer: não tem como, porque a gente nunca pescou tanto. Vai. O objetivo já foi alcançado. Muito obrigado, Jesus. Vais e não peques mais. Obrigado, Jesus, porque fui curado. Eu não preciso mais de você. Obrigado, Jesus, porque minha vida financeira melhorou. Obrigado, eu não preciso mais dizimar, ofertar. Até porque o valor aumentou, né? Então, lógico, eu tenho muito mais compromissos. Obrigado, Jesus, porque meus filhos saíram do hospital e eu fiz um voto de que levarias na igreja. Mas quer saber? É melhor não levar. Obrigado, Jesus, porque meu casamento estava quase arrebentando. Mas eu comecei na igreja e não está 100% ainda, mas já melhorou. Eu não preciso mais buscar tanto. Isso é perigoso, porque afronta a Deus. Eu já vi pessoas e atendi pessoas de hospitais que falavam: pastor, eu quero fazer uma promessa. A primeira coisa que eu digo: espera, calma, respira. Não mexe com isso. Eu já sei o que a pessoa vai querer dizer. Quando eu sair a lista, cuidado. A Bíblia diz: bom é que não vote, mas se votar, compre. Eu já tive irmão que disse: pastor, meu sonho é te dar um carro. Eu disse: calma, irmão. Calma. O que você está querendo? Porque quem quer, faz. Não é? Sim ou não? Não existe isso. Então, queridos, a questão, e para finalizar, a questão aqui não é sobre a abundância, mas é a rapidez que nós temos de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e obedecer naquilo que Deus está falando. E que, por sinal, pode não estar falando com ninguém. E foi o caso de Noé. Você já pensou a convicção de Noé? No meio de um povo corrupto, no meio de um povo que debochava. Você já pensou a convicção de Davi? Um menino próximo, perto, levar comida para os irmãos, todo um exército com medo, mas Davi convicto que Deus é com ele e vence Golias. Toda obediência reserva grandes milagres na sua vida. Mas faça por fé. Não faça porque alguém faz, faça porque você tem fé em Cristo. E aí você tem que se preparar para aqueles que vão te criticar quando ver você obedecendo a Deus. Quando você sair dos meios de grupos, de rodas que estavam aprisionando você e não faz mais nenhum sentido. Sabe quando você vê se a pessoa te ama? Quer saber? Quando ela respeita as tuas decisões.
Quando você se posicionar em Deus, quando você se posicionar em Cristo, você vai ver nitidamente quem te manipulava, quem te amava e quem só estava ao teu lado para sugar as tuas energias e o que você tinha na sua casa. E se não for rápido, prejuízo vem pela frente. Já atendi pessoas que diziam: pastor, antes de começar na igreja, minha casa era cheio de gente. Se diziam amigos, casais, e pensam que ficava até tarde, e a gente gastava, enfim, e comecei para a igreja, começou a sair todo mundo. Só que começou a sobrar dinheiro também. Então toda obediência a Deus vai reservar milagres, mas reserva também um movimento que você pode achar estranho. Todo movimento de Deus vai gerar algum tipo de desconforto na sua vida e em pessoas que estão em sua volta. Então você talvez esteja cansado, frustrado, sem resultado, na sua concepção. Mas a boa nova é que Jesus entrando na sua vida, todo esse quadro muda no mundo espiritual e de dentro para fora. Porque a questão não é como você entrou, a questão é como você está saindo. E a minha fé é que você vai estar saindo desse culto cheio de Deus, não olhando mais para o problema, mas praticando a solução e sendo fiel a Deus naquilo que Ele estiver te instruindo. Espíritos estão batendo em retirada. Você quer saber como se proteger de espíritos malignos? Obediência. A brecha para que espíritos malignos venham atuar na pessoa, em uma família, na vida financeira, em qualquer área, é a desobediência. E eu não estou falando obediência ao que eu falo, eu estou falando obediência ao que a Bíblia fala. Amém? Porque a base de tudo que nós estamos falando aqui é a Bíblia. Você não pode achar que sou eu que estou falando. Não, você tem que pegar a Bíblia e como sacerdote da sua casa, como aquele que é responsável pela sua esposa e seus filhos, você tem que pegar e ler. Onde é que está escrito isso? Aí você pega e leia. Pegue os versículos citados. Você é responsável por aquilo que você faz. Jesus quer mudar a sua história hoje. Não é amanhã, é hoje. E Ele muda através de uma decisão nossa. Ele quer trazer a provisão. Ele quer encher a sua vida de abundância, primeiramente espiritual. Discernimento espiritual. Você é uma pessoa que está iniciando, não tem tantos compromissos, peça sabedoria para Deus e romper. Você tem muitos compromissos, cuidado, quanto mais é dado, mais é cobrado, e mais o inimigo fica de olho. Obedeça. Porque a proteção vem pela obediência. Você está num nível top que nunca imaginou na vida, preste atenção, obedeça a Deus, porque o inimigo fica de olho, porque sabe quando o tombo é maior. Quanto mais Deus dá crescimento, maior deve ser o seu olhar para as Escrituras e a obediência a ela, porque somente Deus para guardar aquilo que Ele já tem te abençoado. Você pode ter construído algo em muitos e muitos anos, uma vida, é isso aqui para perder. É isso aqui para que as coisas comecem a andar errado. E Deus não quer isso, por isso, olhe, leia, busque o que Deus tem para você. E o que Ele tem sempre é melhor. Vamos falar juntos? O que Deus tem sempre é melhor.